Fala rapaziada do Serra Tricolor, sejam bem-vindos ao canal. Agradeço quem clicou no vídeo e assistiu até o final. Vai me ajudar muito. E também quando terminar o vídeo, ou se não quiser assistir o vídeo, só me ajuda com se inscrevendo no canal, no YouTube, curtindo o vídeo. Quem for do TikTok, curte o vídeo, curte a página, segue a página. E no Instagram também. Vai lá no Instagram também e segue a página do Serra Tricolor, que vai me ajudar muito no meu trabalho e a evoluir demais. Então, rapaziada, hoje é um vídeo de pré-jogo do jogo de logo mais às 9h30, Fluminense e Vasco, no Maracanã, com o mando de campo do nosso adversário. Fluminense vem com algumas alterações na formação e não onde que a gente esperava. A gente esperava... Eu vou falar as escalações na hora do jogador, provavelmente a maioria já sabe. Eu vou comentar. Vem com o Fábio no gol. Na lateral direita, Samuel Xavier ou o Guga. O Guga volta depois de 2 jogos que estava com gripe. Na zaga, James volta também a ser titular, também ser recuperado da gripe, mesmo que tenha jogado no último jogo contra o Atlético. Aí vem o jogador que eu todos achávamos que ia ser um desfalque, mas assim, ia ser um desfalque, mas um desfalque que a gente queria que tivesse, mas não pelo motivo que aconteceu com ele. É o Freitas, vamos lembrar que no último jogo contra o Atlético Paranaense abriu a cabeça numa dividida no escanteio, bateu a cabeça com um jogador do Atlético, que acabou abrindo a cabeça e levou 8 pontos. 8 pontos que no jogo ele voltou com uma touca de aquelas toucas que o jogador costuma usar, e voltou e foi até o final. O Freitas foi aconselhado a não jogar por causa dos pontos ainda frescos na cabeça, ainda pode correr algum risco de abrir de novo, dependendo do lance do jogo, do movimento que fizer. Mas mesmo assim ele fez questão de se botar à disposição. Então, a princípio, vai ser titular, vai continuar sendo titular, e a gente só vai ter a certeza mesmo quando sair a escalação logo mais do jogo. Na lateral esquerda, aí o René volta a ser o titular contra o Vasco. René, que foi poupado no último jogo contra o Atlético Paranaense, e o Arana acabou jogando bem e fez o gol o Arana acabou jogando bem e fez o gol da nossa vitória. E no meio campo, na volância, vem o Hércules e o Martinelli. E o meio campo, ele faz armando as jogadas o Lúcio Acosta, com algumas aproximações às vezes do Savarino, que joga na ponta, que vai ser Lúcio no meio, Savarino na ponta, John Kennedy centroavante e Canóbio na outra ponta. E nesse jogo o Fluminense terá alguns desfalques, alguns já que a gente já sabe, que é o caso do Cano e do Bernal. Cano, que ainda não foi relacionado, pois uns dizem que é porque ainda está com falta de ritmo, tá tentando ter uma cautela com o Cano para não voltar depois de uma cirurgia que ele teve, voltar e novamente sentir a perna e piorar a recuperação. E outros dizem que é por opção técnica mesmo, do Zubeldia. E rapaziada, o outro desfalque será o Nonato. Nonato estava sendo treinando direito, tinha voltado de lesão, mas assim, estava treinando, estava voltando a treinar a campo. Só que no treino de ontem, ele torceu o tornozelo e voltou a virar desfalque. Isso mostra que o Fluminense tem que ver essa fase do Nonato, pois não é a primeira lesão, ele está tendo umas lesões em sequência, e isso pode prejudicar a equipe ao decorrer do campeonato, nos jogos que a gente vai precisar dele. Sendo que a gente tem o Alisson agora, mas ele é mais meio campo do que volante. Ele joga como volante, mas ele é meio campo de origem. Então esse é o time.
o Vasco vem com um time, ainda não viu a escalação do Vasco, mas vem provavelmente com um time que tem jogado nesses dois últimos jogos, quando o treinador dele chegou, que é um bem belo conhecido nosso, que saiu de uma forma muito vergonhosa, uma forma feia, eu não sei nem explicar, uma forma covarde, que foi o Renato Gaúcho, saiu pedindo para ir embora, abandonando o Fluminense numa fase que estava ferido por uma eliminação na Sul-Americana, por motivos que ele falou que foi por causa de redes sociais. Mas para mim foi por covardia. Ele não tava aguentando a pressão e pediu para ir embora. Agora ele voltou pro Vasco. O Vasco teve 2 jogos que melhorou muito o time do Vasco. Compensação que estava jogando nos últimos jogos. No primeiro jogo, que foi contra o Palmeiras, teve em São Januário, eles venceram o Palmeiras de virada e empatou com o Cruzeiro no Mineirão de 3-3, sendo que o Cruzeiro ficou com 1 a mais porque o Cauã Barros foi expulso e é desfalque desse time do Vasco contra o Fluminense nesse jogo de hoje. Então é um desfalque importante para o time do Vasco, esse nojento desse Cauã. Pra mim, é um jogadorzinho, ainda não se provou nada. E desrespeitou não só o Fluminense, desrespeitou o Neymar, desrespeita todo mundo que joga contra ele. É um jogador que ainda não ganhou nada e se acha muito. Mas saia com eles, o time Vasco, a comissão do Vasco, tem que chegar nele e conversar sobre essa forma dele agir, desrespeitosa. Pode também até atrapalhar a carreira dele. Ele fez 2 gols contra o Cruzeiro, só que logo em seguida foi expulso. O Cruzeiro, até que acho que jogou bem, foi o jogo. Mesmo com um a menos, o Vasco buscou mais a vitória do que o próprio Cruzeiro. Tanto que levou o primeiro gol, conseguiu a virada. Só que nessa que o Vasco perdeu um jogador, o Cruzeiro foi pra cima. Aí conseguiu um empate no final do jogo. Aí no final do jogo, aos 40, 43, alguma coisa assim, o Vasco conseguiu abrir o 3-2. Conseguiu fazer o terceiro gol. Só que no final do jogo, no último lance praticamente da partida contra o Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro conseguiu empatar a partida. Então, pelo que aconteceu e a forma que foi, mesmo com 1 a menos, foi mais um gosto de derrota pro Vasco do que pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro, com certeza foi com gosto de derrota, mas não jogou para aquilo, tanto que o técnico dele foi demitido. Então o Vasco vem com força máxima, tirando do Cauã Barros, que provavelmente vai entrar o Hugo Moura no lugar dele no jogo contra o Fluminense. E o Vasco vai vir com esse time que o Renato tem escalado. Cuiabano é um dos destaques do time. É um dos destaques do time do Vasco, tem que tomar cuidado. Tanto porque eu tenho certeza que, por saber que o Freitas vai jogar, o Renato conhece bem o Freitas, vai falar para os 2 jogadores deles, que é o colombiano, esqueci o nome. O colombiano, que eu esqueci o nome dele. E o Cuiabano jogar em cima dele, vai tentar forçar ao máximo o erro do Freitas, que a gente sabe que vai errar, mas o que eu tava falando até ontem na live do Jovem Tricolor, que eu participei, no pré-jogo que a gente fez ontem mesmo numa live. A gente falou que ele é um jogador que tem suas qualidades, pra mim não é um cara ruim de tudo, mas como erra demais, já não tá dando mais pra ele no Fluminense. Pelo menos por enquanto de titular. Era a hora dele entrar para um banco para preservar o time e preservar ele mesmo, porque a torcida já não aguenta mais. E o Renato sabe que vai ter o Freitas no jogo e vai explorar ele. No erro dele, que ele sabe que ele vai errar. E isso é uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo muito a cabeça do Zubeldia. Eu gosto do trabalho dele, estou gostando do trabalho dele. Tá, é um excelente trabalho, muito bom. Não tem nada a reclamar do trabalho, mas tem esses pontos que eu acho que ele deixa a desejar. Que ele tá vendo que tá ficando insustentável
essa escalação frequente do Freitas. A torcida não aguenta mais. Então, essa insistência pode acabar prejudicando ele mesmo. Faz o simples, é uma coisa que eu sempre falo, faz o simples, escala certo e, e joga com raça, que as coisas vão fluir. O time do Fluminense hoje é favorito contra o Vasco, mas a gente sabe que clássico não tem essa de favorito. É jogo pegado, o jogo sempre vai ser difícil, independente da fase de cada time. E o Vasco também, querendo ou não, é um time que sabe jogar contra o Fluminense e joga e gosta de jogar contra a gente. O que eles não jogam contra o outro rival, que é o Flamengo, eles jogam contra a gente. Eles querem jogar contra a gente. E joga, e muitas vezes dá trabalho pra gente. É um dos times que dá mais trabalho pra gente. Mas mesmo com retrospecto a favor nosso. Agora, no caso, o momento retrospecto nosso, nesse ano. Só que a gente vem de uma eliminação para eles da Copa do Brasil e a gente eliminou eles no Carioca esse ano. E esse clássico está se repetindo muito. Então a rivalidade está crescendo demais, gente. E entra em outro tópico que eu vou falar agora, que é a parciais do jogo. Que a parciais está, pelo que eu vi, tá 20 mil ingressos vendidos no total. É um jogo que é um público pequeno, um clássico desse tamanho, dessa magnitude. Mas eu vou lançar esse vídeo e vou pedir encarecidamente que quem poder ir ao jogo, que vá apoiar o Fluminense, que vá apoiar o jogo. Tome cuidado na rua, mas isso é todo jogo, todo clássico, tem perigo. Não é só porque é clássico que não vai correr perigo. Corre perigo em qualquer jogo, pode ter confusão em qualquer momento, em qualquer jogo. Mas a clássica tem aquele negócio de ser mais pegado, torcida ser rival, essas coisas. Mas é que eu falo. Dá pra gente ver quando vai ter briga, quando vai acontecer alguma coisa. Então é só prestar atenção se tiver algum princípio de briga. Se vocês não for participar, então sai de perto. Sai de perto, tá com a família, sai de perto, tem princípio de discussão, sai de perto. Ainda mais ali por fora, ali no Maracanã, depois do jogo. Independente do resultado, ficam ligados, porque a torcida do Vasco costuma dar a volta para querer dar uma emboscada na torcida do Fluminense. Então, acho que é um jogo que a gente vai ter que prestar atenção, tomar cuidado, aproveitar a oportunidade que tiver para fazer o gol, não perder tantos gols que tem perdido, porque que eu falei no último jogo, no React que lançou, a gente não tem necessidade de ter passado por aquilo contra o Atlético Paranaense se o Fluminense tivesse matado o jogo, feito a partida, feito as chances que tiveram, eles fizessem o gol. Não ia sofrer tanto, a gente não ia ter esse estresse todo. Mas a gente conhece o Fluminense. Quando tem que matar o jogo, parece que eles não querem. Até em hora que no movimento que eles parecem que quer segurar o 1-0, 2-0. Tem medo de arriscar para não levar o gol. Mas tem jogos que tu tem que fazer isso, fez 1-0. Dependendo do momento do jogo, tem que segurar. Mas, pô, quando tu tá com um a mais, ou tu fez um gol mais cedo, tu tá melhor na partida, tu tem que tentar até conseguir fazer o máximo de gols possível. Tanto porque hoje o Fluminense é o terceiro colocado no Brasileirão. A gente está empatado em número de pontos com o Palmeiras, que é o vice-colocado. E o primeiro colocado é o São Paulo, que ainda é o único invicto do campeonato, com 16 pontos. Isso, é o único invicto do campeonato com 16 pontos. E a gente não é o vice-colocado, a gente não é da segunda colocação por causa do saldo de gols, que os Palmeiras têm mais saldo de gols que a gente. Então é isso que eu falo, tem que fazer gol, tem que pensar no saldo de gols, porque é um campeonato longo, tem que pensar no amanhã, tem que pensar no amanhã, tanto pro bem, tanto quanto pro mal. Então é um ponto importante que o Fluminense pode melhorar. John Kennedy tem que melhorar a finalização, gosto muito dele também. Foi um dos pontos que a gente teve da live de ontem com o jovem tricolor, com o Torugo. Então, rapaziada, é isso que eu tô pensando no jogo. Eu já falei que é o Klaus, então vai ser um jogo tenso. Eu acho que bem parado, por causa que é a característica dele. E espero que o Fluminense entre com uma postura vencedora, que não se acovarde diante de um clássico. A gente é invicto nos seis clássicos, 5 clássicos que a gente disputou no ano, sendo que
são 2 empates e o resto é tudo vitória. Então, espero uma boa atuação, o time esteja concentrado, que se o Freitas for realmente jogar, não ter uma mudança de última hora, que ele não falhe, faz o simples e o certo para a torcida não pegar no pé e a gente não correr o risco de perder o jogo. É só aproveitar as chances e não errar na defesa. Então, rapaziada, eu vou agradecer quem ficou até o final do vídeo. Peço para curtir, compartilhar, para se inscrever no canal lá no YouTube, lá no TikTok também e no Instagram. Lá também saem muitos conteúdos. Tem lives também junto com Jovem Tricolor, de vez em quando o Torugo, tem a leitura, o Flu Total. Então a gente participa muito dessas lives lá no TikTok. Então, obrigado até o final. Saudações tricolores. Hoje eu chuto um 1-0 ou 2-1 pra gente. Valeu, saudações tricolores e até logo mais. Fala galera, Serra Tricolor na área, complementando o vídeo de pré-jogo. E vamos falar um pouco do adversário, sendo que hoje é o reencontro de Renato Gaúcho com o Tricolor, né? Sua última equipe antes de assumir o Vasco. O Vasco, né, nos últimos 2 jogos com o comando do Renato Gaúcho, conseguiu uma vitória sobre o Palmeiras dentro de casa e um empate 3-3 com o Cruzeiro lá no Mineirão. 2 resultados bons para a equipe. Mesmo com esses 2 resultados bons, a equipe ocupa a 15ª colocação com 5 pontos. E é um reencontro, né? Espero que a gente leve a melhor. O confronto nos últimos confrontos, o Vasco leva uma ligeira vantagem com 14 vitórias do Vasco, 12 vitórias do Flu e 8 empates. O Vasco vai vir com um provável time para hoje, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano, Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David. É um jogo complicado, o clássico é sempre 50-50, né? Não tem essa coisa muito de favorito. Ver vídeo o último jogo contra o Vasco foi melhor, não passou por azar, graças a Deus. E como eu tô falando do Vasco hoje, eu tô até com medo, né? Com medo de cair em qualquer lugar aí. Sabe como é que é, né? O Vasco puxa a queda. Então Deus abençoe que eu não caia, só o Vasco caia. E é isso, né? Vamos lá, hoje só o meu irmão vai fazer o react do jogo, eu não vou poder estar presente. E vamos que vamos por mais vitória Fluminense. Para mim o resultado hoje, 1-0, manter lá na ponta, para ir para 16 pontos. Os resultados ajudam a gente a chegar na vice-liderança, se der sorte uma liderança. E vamos que vamos por mais. Serra Tricolor, segue, compartilha, curte, comenta. Tamo junto.